desenvolvimento das empresas e da sociedade como um todo. A questão que orienta o nosso trabalho é: quais são os principais desafios na implementação da Lei da Igualdade Salarial dentro do contexto organizacional? Para responder essa pergunta, foi necessário estudar os princípios da lei, o conceito de equidade e as dificuldades enfrentadas pelas empresas na prática. Ao longo do nosso TCC, o objetivo principal foi identificar, analisar e descrever os principais elementos da Lei da Igualdade Salarial e os seus principais desafios dentro do contexto organizacional. Buscamos entender não apenas os aspectos legais, mas também os efeitos práticos dentro das empresas e na vida dos trabalhadores. Ao decorrer do nosso trabalho, nós desenvolvemos objetivos intermediários, que dentre eles são equidade salarial no mercado de trabalho, a diferença entre igualdade e equidade, a lei da igualdade salarial, as causas que levaram à criação da lei da igualdade salarial, o funcionamento das empresas antes e depois da lei ser sancionada, os principais desafios na prática da lei no âmbito organizacional e empresas e executivos que enfatizaram a importância da lei ser sancionada no âmbito organizacional, no mercado de trabalho. Quando tratamos sobre revisão bibliográfica, entendemos que ela é o primeiro passo para qualquer pesquisa acadêmica. Segundo diversos autores, ela consiste em se basear em artigos já publicados, conteúdos já publicados como artigos, livros e teses, para agregar mais conhecimento à pesquisa. Ela também, além de servir como base, como nós utilizamos no nosso trabalho, ela também é importante para servir como um assunto principal de diversas pesquisas. A equidade, que é a palavra-chave da nossa pesquisa, significa dar o que cada pessoa precisa para que todos tenham acesso às mesmas oportunidades. Ela está ligada à igualdade, mas vai muito mais além do que simplesmente aplicar regras. O julgamento aplicado na equidade está ligado à coesão social e reciprocidade. A palavra vem do latim equitas, ligada ao grego eikos, que significa verdade, justiça e precisão. A equidade de gênero no mercado de trabalho busca garantir oportunidades iguais entre homens e mulheres. Apesar de muitos avanços, ainda há desafio, como a diferença salarial, baixa presença feminina em cargos de liderança e barreiras culturais dentro das empresas. Então, promover essa equidade, ela fortalece as organizações, impulsiona a inovação e beneficia todos que fazem parte desse processo. Entre muitas diferenças entre igualdade e equidade, a principal é: a igualdade está fundamentada no princípio da universalidade, ou seja, todos nós somos regidos pelas mesmas regras, assim todos nós temos os mesmos direitos e deveres. Então a gente entende que a igualdade não visa a nossa necessidade ou condição individual. Já a equidade reconhece que somos pessoas diferentes e que por isso temos necessidades e condições diferentes. Então ela busca nos oferecer o que nós precisamos. Assim a gente entende que ela visa a nossa necessidade. Então a gente entende que a igualdade é o ponto de partida e a equidade é o meio para poder alcançar a justiça efetiva. A Lei da Equidade Salarial foi criada com o objetivo de combater as disparidades salariais que estão presentes dentro do mercado de trabalho até hoje. Sancionada em 3 de julho de 2023 pelo presidente, ela dispõe em seu artigo 1º que homens e mulheres que realizem funções de mesma produtividade e eficiência devem receber a mesma remuneração. Para que a lei seja efetiva, ela prevê algumas normas, como transparência salarial, relatórios, multas e sanção, fiscalização e planos de ação. Porém, sabemos que para muitos é considerada uma lei para inglês ver, já que ela não é completamente efetiva dentro do mercado de trabalho. Essa legislação tem em relação à histórica desigualdade salarial dentro do contexto organizacional. A lei surge de um contexto social e político que exigia mudanças concretas, sendo também inspiradas por relações internacionais como as da OIT. A equidade nesse cenário é reconhecida como um mecanismo para corrigir desigualdades históricas e estruturais, garantindo igualdade de fato. Antes da Lei 14.611, a legislação brasileira não existia transparência salarial e nem previa multas significativas em casos de discriminação, o que tornava a correção dessas injustiças mais limitadas e ineficaz. Após a sanção da lei, algumas empresas passaram a ter novas obrigações legais. A principal mudança foi a exigência de transparência salarial. Empresas com 100 ou mais empregados passaram a ter que publicar relatórios semestrais contendo informações de média, salário por cargo e gênero e proporção de homens e mulheres em
cargos de chefia. Se o relatório apontasse alguma diferença injustificada, as empresas são obrigadas a elaborar planos de ações para corrigir essas disparidades. Mesmo com as multas, mesmo com planos de ações, algumas empresas ainda preferem, grande maioria delas, preferem pagar essas multas do que cumprir plenamente com a lei. Porque muitas delas entendem que é mais fácil você lidar com a penalidade do que você cumprir essa lei, do que você realizar mudanças dentro da sua empresa, porque isso gasta tempo, tem custos, entre outras coisas. O maior desafio para poder alcançar a equidade salarial está na mudança cultural dentro das empresas, tornando a equidade um valor central. Isso envolve revisar salários, critérios de promoção, programas de diversidade e inclusão e outras coisas. Também criação de canais de denúncias é muito deficiente. E então também é muito difícil definir funções equivalentes, gerir bônus e lidar com burocracias e custos. Então, apesar desses desafios, a lei é um marco importante porque ela busca garantir salários justos e também ambiente de trabalho mais inclusivo. Então, é necessário normas claras, diálogo entre empresa e Estado e medidas que evitem o retrocesso dessa lei. Empresas como a Bioma, a Vale e a Bahia Farma demonstram seu compromisso com a equidade salarial e de gênero, aplicando a lei da equidade salarial dentro das empresas, garantindo um ambiente igualitário e sem essa disparidade salarial, essa diferença. Por exemplo, na Bahia, eles integram os homens nesse processo, reforçando a ideia de que as mulheres têm os mesmos direitos que os homens. E na Infarma, eles integram a equidade num contexto social e político, garantindo uma igualdade de fato e reforçando a ideia de que a sustentabilidade e a justiça caminham juntas. As pesquisadoras escolheram o tema A Lei da Equidade Salarial e seus principais desafios devido à sua relevância social e impacto direto dentro do mercado de trabalho. Entende-se que essa lei visa combater as disparidades salariais envolvendo gênero, raça e outros marcadores sociais que ainda estão presentes. Por isso é importante cada vez mais abordarmos para saber se realmente será efetivo um dia dentro do mercado de trabalho. Para a sociedade, esse tema é relevante, pois garante condições mais dignas e justas aos funcionários de uma colaboração, assegurando a equivalência salarial. E, consequentemente, a lei contribui para um mercado de trabalho mais equilibrado e humano. A pesquisa analisou a Lei da Equidade Salarial, os seus principais desafios de implementação e as barreiras culturais que as envolvem. É importante cada vez mais abordarmos para que ela seja realmente efetiva. E com a nossa pesquisa, nós temos a intenção de também incentivar outros pesquisadores e estudantes a abordar sobre o assunto, para que assim haja realmente uma mudança. A Lei da Equidade Salarial estabelece regras para garantir uma igualdade e para que não tenha essa diferença entre homens e mulheres em relação aos salários. Como, por exemplo, as empresas com 100 ou mais funcionários devem publicar relatórios de transparência semestralmente, garantindo o sigilo das informações. E aquelas que não cumprirem com a lei podem sofrer penalidades, como, por exemplo, multas que podem até dobrar em caso de reincidência. As empresas, em caso de discriminação, as empresas precisam criar planos de ações para diminuir esses números. A lei faz com que a fiscalização exija que as empresas criem canais de denúncia para, quando tiver algum caso de disparabilidade, o funcionário tenha como reportar isso. E aqueles funcionários que são vítimas dessa disparabilidade têm direito à equiparação salarial e indenização por danos morais. E os relatórios que são publicados de transparência salarial devem ter dados remuneratórios e critérios salariais. As principais dificuldades de aplicação da lei para as empresas dentro do mercado de trabalho são os relatórios de transparência, pois ele é um custo que para as pequenas empresas podem ser inviáveis, as multas e sanções, pois definir função equivalente como está prescrito na lei é complexo e pode gerar litígios. Já os planos de ação, pois aumenta a carga administrativa e precisa de um engajamento maior das equipes. A fiscalização precisa de um custo maior e pode aumentar as cargas horárias. Já a indenização pode fazer a lei ter o efeito contrário, fazendo muitas empresas deixarem de contratar mulheres para cargos maiores para evitar essas indenizações. Então a lei teria o efeito de retrocesso. Com a implementação da Lei 14.611, as empresas com 100 ou mais empregados passaram a ter que publicar relatórios de transparência salarial semestralmente. Em março de 2025, a gente divulgou o seu. A empresa conta com 61% de mulheres e 39% de homens.
mesmo assim, os cargos de liderança ainda são majoritariamente masculinos, mostrando uma desigualdade na tomada de decisão. As mulheres ganham, em média, 6,6% a menos que os homens, e essas diferenças vão crescendo conforme os níveis mais altos das empresas, e isso confirma um teto de vida. A TIM também conta com programas de diversidade e inclusão, que é o TIM Elas, mas mesmo assim os relatórios ainda apresentam falhas. Foi classificado como uso interno, não possui canais de denúncias, e também não detalha critérios de promoção. Ou seja, há avanços, mas ainda há muito a caminhar para a gente poder conseguir alcançar a equidade de fato. Assim a gente conclui que a nossa pesquisa analisou a lei de equidade salarial e os principais desafios para a sua aplicação às empresas. Apesar da igualdade de gênero ser prevista na Constituição, ainda há desigualdade, ainda mais para as mulheres e grupos minorizados. A lei tem tido avanços importantes, como quando ela exige que as empresas publiquem relatórios de transparência e penalizem aquelas desigualdades, mas ela também enfrenta alguns desafios, como os custos adicionais e a resistência cultural de determinadas empresas. Em síntese, entendemos que a lei funciona como um avanço dentro do mercado de trabalho, pois há uma tentativa de mudança, mas que ela realmente seja efetiva, é preciso do comprometimento real das empresas. As pesquisadoras são Maiara Vieira de Aquino Silva, Ana Beatriz Campos Bueno E Desirê Medeiros da Gama. e nossos respectivos e-mails para qualquer dúvida ou sugestão. Gostaríamos de agradecer a todos que estão aqui presentes hoje e a nossa servidora. Maravilhosas. Professora Letícia, professor Walter, estou à disposição de vocês aí. Quero parabenizar, eu inicio parabenizando vocês do cuidado. Vocês mostram que a apresentação, a forma como vocês trazem, é importante sim. Vocês trazem esse cuidado. O cuidado maior é para quem vocês escrevem. É isso. Então é importante, primeiro, situá-las. Vocês assumem agora esse lugar de pesquisadoras. Entenderam isso? Estão na iniciação à pesquisa. Parabéns por isso. Vocês possam continuar caminhando nesse sentido e trazem aqui o contexto desse processo de... eu não gosto muito quando a gente fala, a lei surge, o verbo surge, porque é um processo, e vocês contextualizam esse processo, a de se colocar a importância do movimento dos trabalhadores para essa possibilidade, como vocês se posicionam aqui. A lei, do ponto de vista legal, representa um avanço, mas ao mesmo tempo há de se colocar esse ato, o que é legal e o que é dado de realidade. E vocês fazem com maestria o que vocês trazem como proposta. Quais são esses principais desafios? Então vocês iniciam aqui, mostram para nós qual é esse interesse de pesquisa de vocês. Qual é o propósito, o que vocês buscam. E também do ponto de vista da motivação, que fez com que vocês pensassem essa pesquisa. Porque o tema, parece, não sei se vocês também sentem isso, se guarda sentido para vocês, que há uma reciprocidade em pensar o tema. O tema ele não surge do acaso. Há uma aproximação. O pesquisador se aproxima do tema e o tema também faz esse movimento de aproximação. O que nos afeta. E aí eu consigo entender, porque nós estamos falando, vocês trazem aqui a questão da interseccionalidade, eu
eu acho que é importante, que vocês podem trazer também para o trabalho, que vocês colocam aqui os marcadores, trazer a questão do gênero, de raça, muito importante. Então, nós podemos trazer mais autores que possam aqui dar os pitacos em relação aos seus estudos sobre interseccionalidade. Eu gosto muito da Djamila, ok? Já vai lá na minha linha de pesquisa, enfim, né? Esse meu movimento, acho que vocês podem trazê-la para esse debate, não obrigatoriamente aqui, mas do que vocês vão, a partir desse movimento de vocês, o que vocês vão trazer mais para frente de estudo. E eu gosto muito também dos dados estatísticos. E aí talvez, não sei se era a propósito de vocês, mas acho que vocês poderiam também trazer mais dados estatísticos, porque eu penso que os números, numa sociedade onde predominam os números, numa sociedade bastante voltada para a exploração, para o lucro, em que os números predominam, talvez os dados estatísticos possam ilustrar muito mais essa realidade que vocês bem colocam, essa diferença remuneratória que vocês trazem aqui, da participação feminina, as diferenças de gêneros, refletindo nos níveis de ocupação que vocês também brilhantemente puderam exemplificar. E um dado importante para que a gente também possa analisar é sobre a questão das mulheres que também gastam mais horas nos cuidados não remunerados com a família e com o lar. E nós temos algumas pesquisas que evidenciam esse processo. Uma outra consequência, talvez possa contribuir, é dessa divisão das tarefas não remuneradas e a participação feminina em contratos de trabalho, de tempo parcial, semana, enfim, em nível de contribuição, mas vocês recuperam esse avanço do ponto de vista legal, o que é pensar essa redução das disparidades. Foi um grande prazer fazer a leitura desse material, parabenizar vocês, mas parabenizar também ao orientador de vocês, porque às vezes a gente encontra orientadores que desorientam, ok? Saibam dessa perspectiva também, mas vocês encontraram aqui um par nessa caminhada que vocês propuseram. E eu queria também fazer aqui um destaque que me chamou a atenção sobre esse tempo bruto, que é a data de entrega do TCC, que vai existir, faz parte da nossa vida, mas eu quero também dizer que esse tempo, Marcelino, psicológico, esse tempo subjetivo que a gente precisa como pesquisador, também demonstra muito do comprometimento de vocês. Talvez entregar meia boca lá no prazo, não, mas às vezes a gente precisa teimar em ir na contramão, nem sempre a gente consegue, nem sempre, mas ir na contramão de dizer assim, eu posso fazer uma melhor entrega, nós ainda podemos muito mais. Então esse esforço de leitura do material de vocês dentro de um tempo menor também mostra aqui que a gente precisa, a academia precisa incorporar esse tempo que é psicológico, que é subjetivo e que trata também dessas singularidades que vocês trazem aqui. Eu ia até trazer uma pergunta sobre a razão de vocês escolherem, mas vocês se anteciparam,
anteciparam. Isso é coisa aí de orientador que orienta bem, ó, vamos nos antecipar a banca. Então, parabéns a vocês. Procurem contemplar um pouco mais essa questão estatística. Eu acho que os números em uma sociedade que é mais quantitativa, talvez elas tragam um impacto maior. Mas parabéns a vocês. E parabéns a vocês que ousaram talvez ir na contramão desse tempo. Aí a Clarice Lispector, ela diz assim: depois do medo veio o mundo. Vocês tiveram que ultrapassar esse medo, o medo da reprovação, o medo de não dar tempo, e vocês estão aí, estão no mundo. Parabéns, avancem, vocês vão voar muito, muito mais alto do que vocês trouxeram aqui. Parabéns a vocês. Obrigada. Parabéns. Não vou fazer isso. Elas já me se anteciparam. Isso é coisa de orientador, de bom orientador, hein? Primeiro também parabenizar e não para fazer uma obrigação formal, mas parabenizar porque realmente foi um trabalho muito bem realizado. A apresentação foi assim primorosa, deu para perceber que vocês estudaram, treinaram, ensaiaram, né, a exposição oral de vocês. Foi muito completa, achei que vocês muito completo, né, na abordagem do tema. O tema foi abordado nos múltiplos aspectos. Teve introdução, teve meio, teve conclusão, a conclusão foi excelente. Vocês cumpriram com o que se propuseram fazer, a hipótese foi respondida, foi confirmada, eu percebi isso na metodologia. A parte escrita também foi excelente, o texto está muito bem escrito, revisado, então percebe-se um capricho no trabalho, percebe-se aí uma dedicação, um empenho. E como a professora disse, né, apresentaram depois, mas fica claro que vocês buscaram uma maior qualidade. Né? Eu, quando defendi meu mestrado, eu também estiquei ao máximo que eu pude o prazo, porque eu queria apresentar um trabalho com uma qualidade que eu idealizei como sendo a que eu deveria entregar. Então percebe-se isso, né? O prazo não foi esticado para o desleixo, mas com a tentativa de realmente fazer um trabalho com maior qualidade. Então, elogiar tanto a parte escrita quanto a apresentação, que foi excelente de vocês, tá? A apresentação de vocês foi tão excelente que ela já respondeu muitas das perguntas que eu faria. Por exemplo, você tocou num ponto que eu considero crucial a respeito dessa lei. Ela é importante? Sim. Ela é relevante? Sim. Ela é necessária? Com certeza, vocês já defenderam isso. Mas quais são os obstáculos que você apresentou? Para as empresas, isso é um custo. É um custo administrativo para as empresas. É um custo operacional, é um custo principalmente na área de gestão de recursos humanos, né? Porque você vai ter que dedicar tempo, e tempo é dinheiro, para que você cumpra com essa lei e mais, para que você corrija aquilo que não estiver de acordo com a lei. E você foi além. Está acontecendo e vai acontecer. Muitas empresas vão preferir arcar com o ônus das multas e das sanções do que efetivamente reestruturar a sua gestão de RH. Por quê? Vai ser mais barato. Então ela montou algo que é muito importante numa dinâmica empresarial: o custo. Isso é um assunto primordial na área de ADM. Custo-benefício. Então, já te antecipou, eu ia fazer essa pergunta, você já me antecipou. Então, novamente, eu parabenizo a vocês. O que eu vou propor a vocês é uma questão tranquilo, tá? Não tem nada fora do que vocês escreveram, é só uma reflexão. Vocês apontaram aqui algo muito importante, na página 22. Vou ler. A organização, vocês analisaram, possui 198 funcionários. Aí vocês colocam assim: 37,7% são mulheres, 28,6% mulheres não negras, 9% mulheres negras. Ou seja, tem uma maioria de mulheres que não são negras. E essa lei, ela não só é uma lei de equidade salarial de gênero, mas ela faz uma interface com raça, critério racial. E essa lei, ela prevê planos de contratação. Mulheres negras, mulheres chefes de família, mulheres LGBTQIA+. Então, a pergunta que eu faria a vocês: no caso de uma empresa como essa tinha, não seria interessante, na visão de vocês,
um plano de contratação que pudesse igualar mais esse percentual de mulheres não negras e negras? Com certeza, ainda mais porque a empresa tem esses planos de elaboração, programas de diversidade, então é muito importante. Pessoas negras também, gênero. Então é muito importante eles visarem a raça, gênero, grupo menorizado, que é como está escrito aí, mulheres negras, assim vai. Porque querendo ou não, hoje em dia a raça tá grande, assim. A gente tem que pensar, tem que incluir Ainda as é um pessoas. obstáculo, no caso, né? Sim. Exatamente, é importante, seria de extrema importância, na verdade, isso. E até sobre isso que a gente abordou, que a lei ela fala muito sobre algumas coisas, mas que ainda falta deixar mais específico algumas coisas para que as empresas adotem isso. Mesmo sabendo que às vezes especificado na lei, as empresas não adotam. Ela citou algo que é muito importante do ponto de vista legal jurídico. Essa lei, existe a lei, existe um decreto que regulamenta alguns procedimentos, mas talvez essa lei seja necessária que ela possa ser reformada daqui a um tempo. Sim. Exatamente por causa dos desafios de aplicá-la. Entendeu? Com certeza, até porque já era previsto na CLT, no artigo 461, algumas ideias parecidas com a lei, que já não eram cumpridas. Veio a lei e já não é cumprida de novo. Então a gente sempre busca essa reformulação para ver se encontra essa efetividade, mas é muito complicado. E a outra pergunta que eu faria, excelentes respostas, tá? A outra pergunta que eu faria para vocês é se no relatório que vocês analisaram da TIM, né? O que vocês acharam? Vocês acham que a TIM está caminhando em direção à equidade? Falta muito? Qual seria a visão de vocês? Eles estão caminhando, mas ainda falta muito. Baixa presença feminina, não, tem muita presença feminina, mesmo assim, cargos de liderança ainda são majoritariamente masculinos. Então eles ainda têm muito a caminhar. Vamos supor, mulheres negras. Baixa presença de mulheres negras na empresa. Então tem que contratar, eles têm muito a andar, muito. Ainda tem que evoluir muito, na verdade, para ser, assim, chegar perto de ser excelente, né? Entendi. E a gente acredita que ainda não está perto, ainda tem que reformular essa lei. Eles têm o programa deles de diversidade, mas mesmo assim ainda não é suficiente, é preciso que eles tenham mais empenho nessa parte, né? Mais contratar, tanto em questão de gênero e principalmente em questão de raça. E vocês observaram que a desigualdade salarial aumenta conforme vai subindo na hierarquia dos cargos, Sim, né? com certeza. Tanto que esse é um dos maiores desafios que a gente aborda, né? A mudança cultural dentro das empresas. Porque na base, a gente até consegue ver algumas mudanças, mas quando a gente olha lá pra cima, a gente não vê tantas mudanças assim. É ali mesmo onde a gente vê que a lei não está sendo aplicada devidamente. Perfeito. Bom, só vou parabenizar, inclusive, a participação de vocês nas respostas, tá? Excelente trabalho, tá? Muito gratificante ler e ouvir vocês. Foi muito bom ouvi-las, tá? Excelente. Agradecer a presença dos familiares também e parabenizar. Gente, é porque nós estamos em campanha, aí a gente está tudo ao mesmo tempo. Juntos em campanha. Ele está numa chapa, eu estou em outra, e somos muito amigos. E depois da cervejinha todo mundo tá junto. Ah lá! É isso, né? Até lá! Bom, então assim, agradecer e parabenizar cada um de vocês, né, essa missão. A gente vai estar junto na formatura, não é isso? Nós estaremos juntos na formatura, família e alunos, e tudo a gente está preparando com muito carinho para todos vocês, tá bom? Então, sucesso aí, se concentrem. Eu já assisti uma boa